Português para concursos. Nós estamos no curso de verbo. Aula de número 2. Veremos hoje a flexão, o tempo e o modo verbal. Bom, pessoal, nós vimos na aula passada, é um curso, tem a aula de número 1, tá? Essa é a aula de número 2, que os verbos se apresentam num primeiro momento dessa forma aqui, com esses finais: cantar, vender ou partir. E que o final ar garante a primeira conjugação, o er segunda conjugação e o ir terceira conjugação. Por que a primeira conjugação? Porque é a maneira como o verbo nasce, digamos assim. Se vocês fossem criar um verbo agora, vocês com certeza criariam um verbo com esse final ar. Depois, se não houvesse outra maneira, com o final er e depois com o final ir. Lembra que eu dei os exemplos lá? Logar, tuitar. Geralmente os verbos nascem dessa forma aqui, com esses finais, tá? Quando os verbos estão nesta forma aqui que vocês estão vendo, o final ar, er e ir, nós chamaremos isso de forma infinitiva. Guardem este nome que a gente vai precisar muito deles. Quando eu tiro, pessoal, os verbos dessas formas aqui, né, isso aqui é importante para vocês guardarem, né? Cantar, vender, partir, forma infinitiva, em que o final ar, primeira conjugação, o er, segunda conjugação e ir, terceira conjugação. Quando eu tiro ele dessa forma aqui e coloco nesta forma aqui, a gente viu esse quadro também, a ponto de extrair várias informações do verbo, né? No caso aqui, ó, DMT, desinência modo temporal, desinência a gente viu lá no curso de estrutura das palavras, mas aqui modo temporal, esse vá me diz o modo e o tempo do verbo. Desinência número pessoal, esse N e esse P me dizem o número, né, da pessoa, tá? DMT, DNP, digamos assim. Então esse moço me diz o número e a pessoa. Que é fácil o número e a pessoa. Já o modo e o tempo é o que a gente vai ver nesta aula aqui. Quando eu faço esse processo de tirar o verbo que está nesse final, ar, er ou ir, e coloco dessa forma aqui, a ponto de estar colorido aqui as desinências, né, como a gente já viu, me dizerem aí o número, a pessoa, o modo e o tempo, eu direi que o verbo está flexionado, tá? Flexão, neste caso aqui, o que é a flexão do verbo? A flexão, portanto, nada mais é do que a capacidade que o verbo tem de se modificar para se ajustar às várias formas verbais, porque são muitas, né, indicando o número, a pessoa, o modo e o tempo do verbo. Isso seria a flexão, tá, pessoal? Existe a flexão de voz, vocês devem estar se perguntando, mas a flexão de voz a gente vai fazer uma aula especificamente para essa flexão, para a flexão de voz. A gente vai falar de outras flexões. Nós falaremos em específico aqui das flexões de modo e tempo, tá, pessoal? Por que não falaremos tanto das flexões de número e pessoa? Porque a gente vem falando desde a aula 1 de substantivo o que é o número, que é singular e plural. E falamos o curso todo, curso de pronome, em pessoa, que é eu, tu, ele, né? Primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira do plural. Portanto, a gente vai se ater aqui mais ao modo e ao tempo do verbo nesta aula, tá, pessoal? Não faz sentido falar mais de número e pessoa, que você já sabe o que é, né? Dessas flexões, singular, plural, eu, tu, ele, isso tudo vocês já sabem. O que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é isso aqui, ó, para que vocês prestem atenção nos finais dos verbos. Sempre vai estar tudo em vermelho nessa aula inteira. Os finais estarão todos em vermelho, porque esses finais me dirão muita coisa. Eu vou tirar aqui o número e a pessoa, ó, tirei. Vocês devem ser capazes já, né, neste momento, nesta aula, de olhar o final do verbo e me dizer qual é o número e qual é a pessoa. Esse o aqui me diz o quê? Que tem aqui um eu e que é a primeira pessoa. Flexão de número e pessoa. Esse mos me diz o quê? Que tem um nós aqui na frente, né, pessoal? E que é a primeira pessoa agora do plural. Aqui é do singular e aqui é do plural. Enfim, esse eis me diz o quê? Que tem um vós ali na frente. Isso vocês já devem ser capazes de fazer, tá? Que não é algo difícil. Tá aí o quadro completo, né? Para saber o número e a pessoa, flexão de número e pessoa, vocês devem prestar atenção nos sinais dos verbos. Vamos nos ater, claro, à flexão de tempo e modo. Bom, pessoal, tempo não é algo difícil. Tempo tá aqui no quadro, é presente, pretérito e futuro, tá? É muito fácil, até uma criança de segunda série sabe, talvez até de primeira. Tempo presente, tá ali, a ação que acontece agora. Eu falo,
Eu estou falando agora, eu falo agora, eu canto agora, né? O pretérito é passado, ação passada. Eu cantei ontem, né? E futuro, ação futura, né? Não tem muito o que explicar aqui. Eu cantarei amanhã, tá? Isso seria flexão de tempo. Claro que daí surgirão outras ramificações que a gente vai ver aqui, tá? Então essa é a flexão de tempo do verbo. Presente, pretérito e futuro. Dentro daquelas flexões, a gente vai ver os modos, que é a maneira como essa ação se apresenta. E aí nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? O indicativo, pessoal, é um fato certo. Ele apresenta uma ação certa. Eu canto, eu falo agora. Não tem como ninguém dizer que eu não estou falando. Eu falo agora, eu canto agora, é um fato certo. Algo que eu sei que está acontecendo. Já um subjuntivo, pessoal, seria aí um fato duvidoso. Se eu cantasse amanhã, né, se eu cantasse daqui a pouco, percebo que, né, a ideia de dúvida está presente em toda a conjugação do verbo. Eu vou falar sempre das primeiras pessoas, mas vocês podem pausar e ver todas as outras. E o imperativo, ó, canta tu, que é uma ordem, um pedido. Canta tu, cante você. Tá? Isso também é importante de vocês anotarem, guardarem, escreverem bem direitinho, porque a gente vai precisar dessa informação também, tá, pessoal? Bom, pessoal, a gente vai primeiro ver o indicativo, que é aquele modo que indica certeza, um fato certo. Ele é dividido, pessoal, em 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Porém, dá para vocês perceberem, eu coloquei no quadro, né, que nós temos aqui um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Isso me garante o quê? Que eu posso dizer que eu tenho 3 tempos, presente, pretérito e futuro, porém eu tenho 6 formas. Um presente, 3 pretéritos e 2 futuros, conforme vocês veem no quadro. Tá? Muito importante que vocês apreciem também, eu coloquei colorido, né? Amarelo, verde e azul, para que vocês percebam. Claro que a gente vai falar, né, de cada uma delas, mas só para que vocês conheçam. A gente vai fazer uma aula só para o indicativo, só para o subjuntivo, outra só para e assim por diante. Tá? Nós vamos falar aqui agora do presente do indicativo. Eu vou trabalhar com os verbos cantar, vender e partir. Poderia ser qualquer outro verbo. Poderia ser falar, comer, dividir, né, terminando em ar, ir. Um verbo de primeira conjugação, um de segunda e um de terceira, para que vocês vejam. Isso é importante já vocês perceberem isso. O modo indicativo, tá, é a ação que acontece agora, neste momento. A gente já falou disso. Tá lá, ó, né? Indica uma certeza. O presente do indicativo, a ação que acontece agora. Ó, eu canto, eu vendo e eu parto. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que para os verbos de primeira conjugação, o final ar, o cantar, ó, ele terminou com o. O de segunda conjugação, ele terminou com o aqui também, é eu vendo. E o de terceira terminou com o também, porém nem sempre isso vai acontecer. Olha o que acontece aqui na segunda já. Aqui nos de primeira conjugação, a segunda pessoa do singular termina com as. Já nos de segunda e terceira conjugação termina com es. Isso tudo há que se observar. Muito importante que vocês observem, tá? Porque vai ajudar muito vocês na conjugação do verbo, tá? Sempre prestando atenção, né, em como termina lá nos finais. O modo indicativo, né, tem o presente do indicativo, que é a ação que acontece agora, neste momento, e é a que está no quadro para vocês. A gente vai agora para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Que é uma ação que começou no passado, mas que por algum motivo não terminou. Pessoal, perfeito quer dizer acabado, imperfeito quer dizer inacabado, tá? Perfeito, ação que já começou e já terminou no passado. Imperfeito, ação que começou e por algum motivo não terminou. Coloque imperfeito como inacabado e perfeito como acabado, tá? Ação acabada, ação inacabada. O pretérito imperfeito, ação que começou no passado, mas que por algum motivo não terminou. Eu atravessava a rua quando fui atropelado, não cheguei até o outro lado, não terminou. Atravessava, tá? Pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito. O final para os verbos de primeira conjugação será ava. Ó, será ava. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, será ia e ia. E há que se observar isso também, que é muito importante, tá? Pretérito imperfeito, portanto, ação que começou, mas por algum motivo não terminou, pessoal, tá?
Olhem bem o quadro, que é muito importante. Agora, o pretérito perfeito, que agora é a ação que começou e acabou. Passado, é que nem o ex. Terminou com o ex, já era. Né? Já terminou, eu terminei com o ex, eu terminei com a ex. Né? Terminei, acabou. Se ex fosse bom, seria presente do indicativo, mas não é. Né? Ele é pretérito mesmo, tá? E pretérito perfeito. Ação que começou no passado e que também já terminou no passado. Ó, eu cantei, tá ali. Eu vendi e eu parti. Primeira conjugação tem final ei. Segunda e terceira conjugação tem final i. Isso também é importante de vocês observarem, tá, pessoal? Não é difícil, né? É fácil. Mas vão anotando que daí vocês não vão ter problemas, tá? E aqui é muito importante, ó, nas segundas pessoas. Por quê? O que as pessoas fazem? As pessoas colocam um S aqui. Tu cantastes, tu vendestes, tu partistes. Quando o S lá, tá lá no vós, que é a segunda pessoa do plural. Isso aqui as pessoas erram muito, tá? Como é que é o pretérito perfeito do indicativo? É cantaste, vendeste, partiste. O tu, segunda pessoa do singular. Já na segunda pessoa do plural é vós cantastes, vós vendestes, vós partistes. As pessoas colocam esse S aqui na segunda pessoa do singular. E tá errado, tá? Tá muito errado. Isso é bom vocês observarem. A gente vai falar daquilo que mais erram, né? E daquilo que a gente precisa saber para seguir adiante, tá, pessoal? Atenção também muito importante, porque aqui, ó, na primeira pessoa do plural, nós cantamos, nós vendemos e nós partimos. É igual o presente do indicativo e tá tudo bem que seja assim. Muitos alunos ficam apavorados. Ah, professor, mas é igual lá o outro tempo. Não faz mal. O que vai me dizer que eu estou aqui no pretérito perfeito do indicativo? As outras pessoas. O que vai me dizer que eu não estou no presente do indicativo? Aqui não é eu canto, é eu cantei na primeira pessoa do verbo cantar. Né? Se tivesse no presente do indicativo, seria canto aqui. Tá? Então, o que vai me dizer, vocês vão encontrar, né, os verbos iguais em outros tempos. Porém, o que me diz que eu estou naquele determinado tempo são as outras pessoas, obviamente. Tá, pessoal? Não é difícil, né? Agora é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Pessoal, se perfeito é uma ação que começou e já terminou no passado, o mais que perfeito são duas ações que já começou e já terminou no passado. Por isso que ele é mais que perfeito. O perfeito é uma só, que começou e terminou no passado. O mais que perfeito são duas ações, que já começou e já terminou no passado, tá? Então, o final vai ser esse irá aqui, ó. Cantara, vendera, partira. Tá? É esse final aqui. É o famoso tinha cantado, tinha vendido e tinha partido. As pessoas falam o tempo todo tinha o tempo composto. E não falam cantara, vendera, partira. Elas acham que está errado, mas elas usam mais o tempo composto. Tá? Se vocês observarem, tinha cantado, tinha vendido e tinha partido. Prestem atenção que tem o cantará com acento aqui, que é futuro, e cantara, que é pretérito e mais que perfeito. Cantar é uma coisa, cantará é outra. Tá? Cantar é aqui, mais que perfeito. Cantará é futuro. Tá? Eu tenho um exemplo ali, ó. Quando eu cheguei, ele já cantara. Percebo que são duas ações, ó. Essa aqui é uma ação que ocorreu antes de outra ação que também já acabou. É sempre um ponto de referência, um tempo de referência. Nós estamos na segunda-feira. O meu colega de trabalho, quando eu cheguei no trabalho, me perguntou: você chegou a ver o cara cantando no show? Daí eu vou responder para ele: no sábado, quando eu cheguei, ele já cantara. Quando tinha chegado, ele já tinha cantado, tinha ido até embora. São duas ações que começaram, que começou e que já terminou no passado, já ficou lá, já é passado. Isso aqui é pretérito mesmo, tá, pessoal? Por isso que a gente chama de pretérito mais que perfeito, tá? Próximo quadro é o futuro do presente. Agora a gente vai para o futuro, né? Que é uma ação que ainda vai acontecer. Olha que muitos alunos perguntam: professor, se é futuro, como é que pode ser presente? Por quê? Porque é uma ação que ainda vai acontecer. É uma ação futura em relação ao momento presente. É uma ação futura em relação ao momento de hoje. Aí será: eu cantarei, eu venderei, eu partirei. Não me parece difícil. Ela vai acontecer ainda. Vai acontecer amanhã em relação ao momento em que eu estou hoje. Futuro do presente do indicativo, tá? E o futuro do pretérito. Ó, mas como é que isso é futuro? Como é que pode ser pretérito?
Pessoal, ação futura que acontece relacionada a um momento passado. É cantaria, venderia, partiria. Guardem os finais, que é interessante. Vendia, pessoal, é pretérito imperfeito do indicativo. É outro tempo. Agora, cantaria, venderia e partiria, aí sim é futuro do pretérito do indicativo. Olha lá, ó. Ele nos garantiu que cantaria hoje. Ação futura que acontece relacionada ao momento passado. Ele nos garantiu, agora eu estou na segunda, ele me garantiu ontem, domingo, que cantaria hoje, segunda. Né? Ele me garantiu que cantaria hoje. Ele me garantiu ontem que cantaria hoje. Tá? E esse cantaria, venderia, partiria tem tudo a ver com o futuro do pretérito do indicativo. Tá? É mais um tempo que vocês devem conhecer. Agora vamos para o subjuntivo, que é aquele modo que indica uma dúvida. O subjuntivo é dividido em 3 partes, presente, pretérito e futuro, e tem um só para cada. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Aqui é bem interessante, eu já coloquei ali, vocês devem ter observado, que eu vou usar um que para o presente do subjuntivo, um se para o imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, um quando para o futuro do subjuntivo. Tem mais alguma coisa ali. Gravem isso, pessoal. Falou em subjuntivo, lembra de que, se, quando. Que, se, quando. Que, se, quando. Que para o presente, se para o pretérito imperfeito e quando para o futuro do subjuntivo. Nós estamos agora no subjuntivo. Tá lá, ó. Ele tem 3 tempos, presente, pretérito e futuro. Tem 3 formas, um presente, um pretérito e um futuro. Tá? É um presente do subjuntivo, um pretérito imperfeito do subjuntivo e um futuro do subjuntivo. Também não é difícil de gravar, né? Não me parece ser algo muito difícil, tá? Presente do subjuntivo. Expressa um fato, agora a gente vai para cada um deles, expressa um fato atual, mas diante de uma possibilidade. É o que eu falei para vocês, eu vou usar o que na frente, eu coloquei o que na frente. Que eu cante, que eu venda, que eu parta, expressa um fato atual, né? Mas diante de uma possibilidade. Não é uma certeza como no indicativo, agora é uma possibilidade, tá? Não me parece difícil também, é só colocar o que na frente e conjugar o verbo. Prestar atenção sempre nos finais, ali, cante. Primeira conjugação fica um e segunda e terceira conjugação fica um a, tá? Conforme vocês estão vendo ali no final, tá? Espero que ele cante para nós. Eu espero hoje que ele cante para nós daqui a pouco, amanhã, né? Presente do subjuntivo, sempre, né, dando essa ideia de possibilidade, tá, pessoal? E o pretérito imperfeito do subjuntivo, né, que eu vou usar lá no final um se, cantasse, se, que eu digo com 2 s, ele termina com se, esse, aqui o isse, né, mas eu coloco lá no início um se, tá? Eu coloco um se lá no início, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu cantasse, você me pagaria, e olha a ideia aqui, né, meio que atemporal isso. Por quê? Porque eu posso dizer, se eu cantasse ontem, você me pagaria ontem. Se eu cantasse hoje, você me pagaria hoje. Se eu cantasse amanhã, você me pagaria amanhã. Parece que fica meio, serve para o ontem, para o hoje e para o amanhã, né? É bem interessante essa ideia de atemporalidade aqui do pretérito imperfeito do subjuntivo, no qual eu uso se, eu coloquei sempre ali, tá? Que expressa acontecimentos dependentes e determinados por outros. Atenção! É se eu cantasse. Se eu cantar é outra coisa, é infinitivo. Se eu cantasse é o subjuntivo. Bastante cuidado com isso que muitos alunos erram, tá? É bom ter essa atenção. Mais um tempinho para vocês observarem o quadro. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vamos lá para o próximo quadro. E agora falaremos do futuro do subjuntivo, em que eu uso um quando ali. Expressa um fato futuro relacionado a um outro fato, mas de maneira hipotética. E eu coloco o quando lá, quando eu cantar, quando eu vender, quando eu partir, tá? Quando eu cantar, você me pagará. Aqui eu consigo colocar um hoje e um amanhã. Também é atemporal, né? Para 2 dias. Quando eu cantar hoje, você me pagará hoje. Quando eu cantar amanhã, você me pagará amanhã, olha que interessante, né? Então, eu consigo também dar essa ideia de atemporalidade. E eu coloco o quando na frente do futuro do subjuntivo, tá? Isso tudo é importante de vocês guardarem. Agora, vamos migrar para o imperativo, que é aquele tempo que dá a ideia de ordem, Tem 2 formas, o afirmativo e o negativo, no imperativo, tá? Tem a ver com ordem. O falante leva o interlocutor a expressar uma ação, ou para fazer alguma coisa ou para não fazer alguma coisa. Isso é imperativo.
E é um pedido, um convite, um conselho, uma súplica, tá? A gente vai ver cada um deles agora, com certeza. O afirmativo, pessoal, é uma ordem que se dá para que se faça alguma coisa. Prestem atenção que eu coloquei as pessoas aqui, eu, tu, ele, nós, nós, eles, só para colocar, porque elas não estão ali. É só para que vocês se localizem. As pessoas aqui no imperativo ficam do outro lado. É canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. Venda tu, venda você e assim por diante. Por que eu coloquei as pessoas lá? Para que vocês vejam que não tem a primeira pessoa no imperativo. No eu não tem. Por quê? Por uma questão óbvia. Não faz sentido eu dar uma ordem para mim mesmo. Só se eu tiver, né? Aí eu dou uma ordem para mim mesmo. Né? Então não tem a primeira pessoa. Começa direto do tu. Tá? E as pessoas ficam do outro lado, conforme vocês estão vendo aí. Tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. E o imperativo negativo, a mesma coisa, tá? Ó, eu coloquei as pessoas, não tem a primeira pessoa, as pessoas ficam do outro lado e aqui prestem atenção, prestem atenção, desculpe, no não, nesse não que tá aqui. Porque é uma ordem, imperativo negativo é uma ordem para que eu peça para a pessoa não fazer alguma coisa. Estou pedindo para a pessoa não faça, ó, não cantes tu, não vendas tu, não partas tu. Então vai ter sempre um não na frente, tá? E a conjugação é feita com as pessoas do outro lado. Tá bom, pessoal? Galera, isso aqui que vocês estão vendo no quadro é uma tabela de conjugação verbal, com tudo que eu falei aqui, todos os tempos. Se vocês puderem, né, fazer numa cartolina, fazer num papel e conjugar os verbos cantar, vender e partir, vocês vão, né, com certeza, sair na frente em disparada. Sabe por quê? Porque é assim que a gente aprende a conjugar verbo. Não tem verbo, é um assunto chato. Até eu acho chato, na verdade, né? Até de ensinar, na verdade. Mas você aprende conjugando. Então tem o modo indicativo, o modo subjuntivo, o imperativo é que tem as formas nominais, tá? Você vai conjugar o presente, tá? Presente, conjugação. Pretérito perfeito, conjugação. Pretérito imperfeito, conjugação. A gente vai conjugar agora cada um deles, a partir da aula que vem. A gente vai fazer tudo junto. Mas se vocês quiserem preparar as tabelinhas aí, já tá de bom tamanho porque vocês já saem ganhando. Mas é exatamente isso aqui que eu fiz com vocês agora. Eu coloquei as coisas no seu lugar. Agora a gente vai começar a conjugar e falar, né, aí dos pormenores de cada tempo, modo, digamos assim, tá? Gostou da aula, tá gostando do curso? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, faça o que puder para ajudar o canal que tanto tá te ajudando. Quer ajudar financeiramente? Tem o Pix aqui na descrição deste vídeo, pode ajudar com qualquer quantia, tá? 1 centavo, 2 milhões, depende de quanto você, né, quer doar. Fique à vontade, vai me ajudar muito, tá bom? Ou então você pode comprar um dos meus cursos ou se tornar membro do canal, que ajuda bastante. A mim só resta agradecer de coração. Bons estudos!